uma beleza singular no tempo que se alonga, nas marcas que a vida esculpe em nós, uma sabedoria que se acumula no olhar, um afeto que se aprofunda com os anos. Como disse José Saramago, a vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. Celebrar a velhice é reconhecer esse tesouro, a riqueza da experiência vivida e a força tranquila que ela nos ensina para nos guiar por essa fascinante viagem no tempo. Recebemos hoje uma das mais importantes historiadoras do nosso país, minha amada amiga imortal da Academia Paulista de Letras, Mary Del Priore. E no terceiro sinal, um mergulho emocionante e apaixonante na trajetória de Assis Chateaubriand e no legado monumental dos diários associados que ajudaram a moldar a história da comunicação no Brasil. Chateau e os diários associados, 100 anos de paixão, celebra essa jornada com arte, música e emoção. Para contar um pouco dessa história, recebemos novamente nesse palco dois grandes amigos da casa, Stepan Nersessian e Cláudio Lins, e também a presença luminosa da atriz e cantora Tati Cristiani. Sejam bem-vindos! Quando Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias, falou ao Peru, vais para caminho, escrever para o rei. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Seja bem-vinda, minha amiga Mary, que coisa boa ter você aqui. Que coisa boa ver você aqui com uma gente tão alegre, tão animada. Viu que plateia incrível? Fazendo um programa que está dando certo, né, Charita? Eu acho que estava faltando, desde que o Jô se foi, faltava justamente um programa desse, que tivesse conexão com as pessoas, ouvisse as pessoas, levasse para as pessoas assuntos de interesse geral, né? Uhum. E você é a pessoa ideal para fazer isso, né? Obrigado. Você sabe. Coisa boa. Você sabe. Eu vou te falar, tem tanto assunto para falar com você, tem tanta coisa, porque você tem uma capacidade de produção, de leitura da história, de leitura do presente, do passado, Eu moro na roça, converso com o cavalo e com as galinhas, então tenho tempo, né, para escrever. Sozinha, lá isolada, se a gente não tivesse tempo, estava ferrada, tem que escrever mesmo. E que coisa boa, né? Poder escrever e saber que as pessoas leem, né? Isso é que é importante. Eu quero começar por esse livro que você está lançando agora, que é falar um pouco sobre a história da velhice. Primeiro, o que te levou a escrever sobre isso? Uma dor no joelho e uma mãe de 100 anos. Foi exatamente isso. A gente começa a se dar conta de que tem limites. Uhum. Quer dizer, quando a gente está com saúde, está trabalhando, é ativo, a impressão que a gente tem é que o dia de amanhã vai ser igual ao de hoje, sem nenhum percalço, que a gente vai chegar lá, que as coisas vão acontecer suavemente. A velhice é inevitável, está tão longe. Mas quando a gente olha o Brasil, e é bom lembrar aí para todo mundo, né, o Brasil está ficando um país de cabeça branca. Uhum. Em 30 anos, nós teremos mais velhos do que jovens desse país, o que vai gerar muito problema. Problema de, obviamente, ter aposentadoria para todo mundo, problema de ter hospital para todo mundo, problema de ter SESC para todo mundo, porque vai ter tanto velho, né? A única vantagem é que a gente vai olhar à volta e ninguém vai dizer seu velho babão, sua velha coroca, porque estarão todos velhos. Né? A gente vai andar na rua, né? Não vai ter mais essa diferença. Mas, então, foi essa observação do nosso querido economista e colega José Pastore, que o Brasil ficou velho antes de ficar rico. Isso é uma coisa muito séria. Uhum. E nós temos que começar a pressionar as autoridades a pensarem, tem tanto ministério disso, daquilo outro. Está na hora de criar um Ministério dos Idosos no Brasil. Uhum. Agora, eu acho também, Chalita, que a gente não se dá conta de como a velhice foi tratada ao longo do tempo. Uhum. E que belas lições os nossos velhos têm para nos dar.
né? E eu fui olhar para trás, através dos documentos históricos, quer dizer, tinha índio com mais de 100 anos, desde que os primeiros colonizadores começaram a, enfim, adentrar o país, a erguer pequenas cidades, pequenos vilarejos. Nós temos também imigrantes que vêm para o Brasil nesse período para colonizar o Brasil, que também são centenários ou são octogenários. Figuras importantes, Padre Anchieta, Padre Vieira, cronistas que escreveram sobre esse período, gente que lutou contra os holandeses e que tinha 60, 70 anos. Quer dizer, se não morria de uma flechada, de uma epidemia, de uma dor de barriga logo que chegava ao Brasil, podia viver até 80, 90 anos sem nenhum problema. Então, essa ideia de que se morria muito cedo, sim, existiu, mas nós tivemos longevos também. Muito bacana o século XIX, que vai mudar muito a vida do velho, porque começa a aparecer algumas coisas que eram úteis na época e que são úteis até hoje. A dentadura, por exemplo, vai chegar nessa época, né? Dentadura era interessante que a gente não pensa muito nisso, né? Mas olha como a dentadura muda, dentadura, né? E a dentadura era um negócio caro e tão raro que você abre os jornais assim de 1860, 70, tem anúncio de que encontrou-se uma dentadura. Encontrou na praia, encontrou em cima da mesa do restaurante, vende-se uma dentadura usada. Então, a coisa era mais ou menos assim, tipo o uso da bengala, o uso do guarda-chuva, né? Então, tudo isso mostra que o velho estava procurando ali uma melhor maneira de viver. E uma coisa curiosíssima, produtos de beleza para quem? Para os homens, porque a mulher envelhecia quando ela casava, né? Ela, ao casar, virava senhora, prendia o cabelo, começava a ter um filho atrás do outro, né? Ganhava peso, ganhava quadril, entrava na menopausa muito cedo, ficava logo barbuda, peluda, aquela coisa toda. E ninguém se preocupava com isso. Agora, produto de beleza para os homens, tinta para cabelo, tinta para barba. Isso no século XIX? Século XIX. E quem não tinha grana para comprar o produto, passava carvão mesmo no cabelo. Né? Faria tudo para ficar com uma aparência melhor. Agora, é interessante que o poder do velho era tão grande. Uma pessoa idosa nessa época merecia tantas honras, tanto respeito, até nas senzalas. Importantíssimo isso. Né? Onde havia escravo, numa senzala, quem era o escravo mais importante? Como na África, o velho. O velho escravo Pai João, porque era ele que organizava tudo dentro da senzala, ele que organizava os casamentos, ele que impedia brigas, ele que fazia conversa entre o senhor e o escravo, e ele quem recebia quem? A escravinha mais jovem que vinha da África, porque na África era assim. Então, as meninas iam para os velhos. E as velhas ficavam com quem? Com os jovens, não era uma má troca, né? Então, elas ganhavam alguma coisa, coitadinhas, alguma coisa elas levavam, né? Mas, enfim, o velho era respeitadíssimo no século XIX. Né? Isso tudo começa a mudar no final do século XIX, mudança com a República, chega a República, essa coisa toda, com a nossa querida aposentadoria, que chega em 1924, depois de um grande movimento de operários ferroviários em São Paulo, né, porque as pessoas trabalhavam, depois entravam numa idade onde não tinha ajuda nenhuma. Então, a Lei Eloy Chaves, que é votada no governo do Bernardes, e que vai dar aos brasileiros o primeiro sinal de aposentadoria. Naquela época, como as aposentadorias eram um pouco solicitadas, tinha muita cavação de aposentadoria. Isso é muito engraçado. Você começava ganhando ali R$500, mas você cavava mais um pouquinho, ganhava 1.000, cavava mais um pouquinho. Eu acho que é o que os nossos deputados fazem lá em Brasília, né? Sempre cavando alguma coisa. Né? Sempre cavando alguma coisa. Mas aí aconteceu uma coisa dramática, é que aquele velho, né, por que vivia tanto? Né? As pessoas me perguntam, como é que vivia tanto? Afinal de contas, o que tinha ali? Tinha coisa que nós não temos mais. Ar puro, água límpida, água pura. Nós estamos tomando água com plástico, todo mundo sabe disso, né? Nós aqui estamos consumindo comida com plástico, água com plástico. E um negócio que até hoje os dietetistas recomendam comer pouquíssimo. O brasileiro sempre comeu pouco, pobre ou rico. A dispensa era sempre a mesma: farinha de mandioca, peixe, carne salgada e farinha de milho. E assim comia todo mundo. Né? Curiosamente, os africanos conheciam tão bem vegetais
que eles acabavam até se alimentando melhor do que os próprios senhores. Frutas, né, o que tinha ali, mato, que era o nome que se dava ali, as ervas que se colhia. Então, essa dieta pobre fazia com que o brasileiro não tivesse... A vida fosse rica, né? Não, a vida fosse rica e ele não tivesse todos os problemas cardíacos, de diabetes e tal, que existem nos dias de hoje. Então, vivia-se muito. E outra coisa importantíssima, o trabalho. Todo mundo trabalhava até cair. Era uma falta de respeito consigo mesmo, não se mexer, não trabalhar. Olha que os viajantes estrangeiros entraram aí por esse Brasil e encontraram casais velhinhos mesmo, ela indo buscar lenha, ele indo pescar, ou de enxada no ombro. Isso no interior, quem conhece sabe perfeitamente que até bem recentemente no Brasil, os nossos velhos não abriam mão de ter alguma atividade. Então, uma o trabalho questão da dignidade, né, dava Amélia? dignidade, dava respeito. E quando chega a aposentadoria, o velho passa de ativo para inativo. Aí é dramático. Ele passa de senhor, meu avô, a quem se pedia bênção, com muito respeito, a quem se obedecia, né? com quem não se discutia, porque a vontade do patriarca era uma coisa impressionante, mas aí, com a aposentadoria ali, inativo. E aí é bacana porque a gente vê vários documentos em que as pessoas dizem que elas entram na sombra. Né? Será que eu ainda valho alguma coisa? Bacana do livro é que tem muito depoimento de pessoas, velhos falando. Então, isso é correspondência de velhos que escrevem nessa época. Será que eu valho alguma coisa? Quer dizer, a minha vida acabou. Eu estou aposentada, minha vida acabou, não sou mais nada. E aí, de senhor meu avô, vira o vovozinho. Aquela coisa que a gente ainda vê quando vai assim, no posto médico. Levanta a manguinha, tira a calcinha, que como se fosse um débilzinho, né? Ali é o velhinho, é esse velho que nasce lá atrás, nesse momento, né? Mas aí tem a virada também dos jovens que aparecem nessa época. Eu lembro que no Brasil não existia jovem. A juventude era passada no trabalho, a criança com 3, 4 anos, não precisava ser escrava. Qualquer criança pobre estava trabalhando, ou não. Classe média também ia ajudar a mãe a vender as coisas que a mãe fazia, fabricava. As mães tiveram um papel muito importante, as mulheres velhas tiveram muito poder. Mas, com os anos 20 e 30, surge a juventude e palavras como jovem, novo, mocidade começam a aparecer. Né? E aí esse velho vai ficando cada vez mais velhinho. As cidades vão sofrer também uma grande transformação urbana e o velho não consegue mais pegar o bonde. É muito rápido, ele não chega a tempo. O carro pode atropelar o velho. A cidade mudou, o lugar onde ele trabalhou a vida toda, ele não consegue mais localizar porque ele está morando no subúrbio. O velho com a pequena aposentadoria, ele vai morar no subúrbio. Ele não vai ver mais os filhos, porque os filhos estão trabalhando na cidade. As famílias mudam. Aquelas famílias de 8, 9, 10, 15 filhos do século XIX, agora são famílias de 3, 4 filhos. Os filhos saem pelo Brasil trabalhando. E não, isso tudo vai dando uma nova cara para o velho. Vai do respeito a quase que um estorvo ali, né? E olha, gente, atenção. Nós temos documentos provando que velho estorvo era abandonado. Estava faltando comida, o pessoal ia de mudança, o velho já não prestava para nada, ficava na estrada sozinho, ficava mendigando. Né? Era uma coisa dramática, Isso era muito comum, e não era só no Brasil, no mundo todo, cada cultura inventou a sua maneira de dar um fim para o velhinho. Velhinho que não tinha aposentadoria era descartado e ficava ao Deus dará. Né? Uma coisa muito complicada. Tanto é que começa a se criar asilo para velho. Né? Foi o grande esforço no século XIX e XX, asilo para velho. Né? Depois a gente vai ver que os problemas sociais vão mudando. É criança abandonada, é criança de rua. Mas nessa virada de século, o negócio era velhinho. Chegava no Natal, tinha que levar presente para o velhinho, na Páscoa, ovinho para o velhinho. Essa coisa toda, o velhinho tinha um papel e ele tinha que ser retirado da cidade porque ele mendigava. E a mendicância vai ser muito perseguida na virada do século, quando o Brasil quer aparecer um país de primeiro mundo, que nunca conseguiu, pelo visto não vai conseguir, porque ninguém está lendo, ninguém está estudando, né? Está todo mundo no TikTok. Mas, de qualquer maneira, aquela época estava com esse sonho, o Rio de Janeiro, uma Paris, a beira-mar. Mas tudo vai mudar novamente também nos anos 60 e 70, com a Revolução Sexual, ditadura. Aí você fala sobre isso daqui a pouco. Falo. A gente vai para um rápido intervalo e continua com esse bate-papo gostoso aqui com a Amélia de Priori.
Champs-Élysées, para, oh, Champs-Élysées, para, au soleil, sur la pluie, à midi, au minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, para, oh, Champs-Élysées, para, The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me. the way you hold your knife, the way we dance to read, the way you changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. E no segundo bloco a gente sempre dá uma dica de livro. Hoje é exatamente uma história da velhice no Brasil. Mary Del Priore, que na minha opinião é a maior historiadora desse país. Essa mulher incrível. Vale muito a pena ler tudo dela. Que além de tudo ela tem um senso de humor maravilhoso, uma leveza maravilhosa. A propósito, essa música francesa foi porque o presidente francês tomou uma bifa da mulher. Vocês Você viu viram? que coisa? Nossa, Na que saída coisa! do avião, Pá! lá dentro. Assim. Achei que era uma homenagem. A gente tá ligado aqui. Pois é. Mary, vamos ver uma homenagem para você? Vamos lá. Minha mãe, para mim como mulher, não só serviu aí na vida como um grande exemplo de mãe e de parceira, né, de seus filhos, mas como, obviamente, ela me ensinou a importância de ser independente e, para além disso, abraçar os meus sonhos e lutar por eles. E ela fez isso de uma forma muito prática, porque a minha mãe começou a estudar história, ela já tinha seus 3 filhos, eu sou a mais nova, a caçula, então eu tinha na época 5 anos, meu irmão do meio tinha, Paulo, tinha 9 anos, e o Pedro tinha 11, 12 anos, e a minha mãe começou a estudar história na USP. Então ela buscava a gente na escola, ia para a faculdade, ou a gente saía da escola, encontrava com ela na faculdade para voltar para casa, e assim eu cresci, vendo a minha mãe começar aí do zero, estudando, defendendo a sua tese, escrevendo seu primeiro livro e chegar aí, aqui hoje, com essa trajetória linda, que eu entendo que foi para além até do que ela sonhava, né? Conquistar tantos livros com tantos leitores por todo o Brasil, que ela respeita tanto, viaja e gosta de estar junto. Então, enfim, serve aí a história que sirva a história da Mary para inspirar outras mulheres que nunca é tarde demais para você começar a correr atrás dos seus sonhos e construir ele na sua vida profissional. Uau. Que graça! Linda! Que bom ouvir isso da filha, Lindo, né? Meus filhos são muito meus amigos. São minha prioridade. Família, né? Meu companheiro família. também, o Charles, que você conhece, que é uma figura maravilhosa. É ótimo a gente ter essa bênção de ter uma boa família, eu acho. E tem um netinho também, né? Tem um Netinho. Cadê o netinho? Capirotinho. Eu gosto da minha avó porque porque às vezes ela mora lá no Rio de Janeiro, né? Depois, às vezes, ela vem aqui para São Paulo me ver, depois a gente conversa e a parte mais e o negócio mais legal dela, o talento mais legal é que ela escreve livros muito legais. Ai, que bacana isso.
O talento mais legal é que ela escreve livros. Não dou nada. Não dou nada. Criança hoje é pidona. É o tempo todo pedindo coisa para a avó, para a mãe e tal. Não dou nada. Dou livro e dou um beijo, converso com ele e passo bem. Vamos ver o filho também. Tem o filho também. Tem um dos filhos. Primeiro, eu acho que para falar algumas poucas palavras da Mary já é difícil. A Mary merece já uma biografia sobre a história profissional e pessoal da vida dela. Mas, para pegar um ponto que eu acho que é muito bacana da Mary, que conversa muito com o trabalho que ela atingiu, todo esse sucesso merecido dela, a Mary sempre foi uma apaixonada por contar histórias. Então, eu lembro, desde muito cedo, muito pequeno, seja eu andando num bosque em Teresópolis com meus irmãos e meus primos, seja a gente passeando em algum museu, a Mary sempre buscou trazer a história, acima de tudo, não a história no sentido da ciência histórica, ou no sentido de contar ou ensinar a gente história, não, contar histórias. Então imagina você andando por um bosque por Teresópolis com a Mary, e um pedaço de toco se transforma numa criatura fantástica. Ou um buraco que está na lateral da estrada, que provavelmente foi feito por algum tatu, algum bicho, ele vira uma toca mágica de alguma criatura fantástica. Então a gente passou a vida inteira, a Mary, contando histórias, estimulando a gente a imaginar, a viajar nas histórias dela. E eu acho muito bonito ver que hoje a Mary tem é uma vocação, né, de fazer a ponte com a história do nosso país, mas contando do jeito dela e de uma forma que ela hoje entretém milhares de pessoas, né? Então, essa vocação da Mary de contar a história, ela marcou muito a minha vida. Eu tenho certeza que a do Paulo Fernando e da Isabel também. E eu guardo isso com muito carinho. Então, aproveitem as histórias da Mary. Beijo a todos. Amo eles. E que legal ele ter essa observação de você, de uma contadora de histórias. É muito interessante, que eu comecei muito tarde. Eu digo sempre, quando eu vou falar para mulheres, eu tinha quase 30 anos. Quer dizer, eu fui ser mãe primeiro, dona de casa, e depois, a um dado momento, que eu adorava estudar, pedi licença na época, né? Para estudar, para ir para a faculdade, essa coisa toda para o maridão. E aí comecei a estudar, passei em primeiro lugar no concurso da USP. Aí, de novo, vou trabalhar e tal. Vai ser professora? Pode. Aquela coisa, né? Naquela época, ser professora. E aí comecei a carreira, mas eu sempre adorei escrever. Eu acho que o livro é uma porta, é uma viagem. Quer dizer, qualquer livro, primeiro você tem um amigo ao alcance da mão. Está triste, está meio desanimado e tal. Abre um livro, vai ler uma poesia, vai ler alguma coisa, dá certo. E depois a possibilidade na história de viajar no tempo, você saber o que foram os nossos ancestrais, as dificuldades que eles enfrentaram, quem somos nós hoje. Agora, eu digo isso sempre... derruba até uma série de mitos, né? E uma coisa assim, por que o meu tempo aqui é o correto, né? Quando eu começo a olhar outros tempos para compreender o tempo atual, eu me vejo pequeno, perto de uma história fascinante, né? E onde os velhos dão exemplos maravilhosos. Sei que eu acho legal nos velhos do passado... Eles não se queixavam. Havia um pudor muito grande. De reclamar. Eu acho que quem tem aqui, conviveu com avós, sabe perfeitamente, não havia essa mania de vitimismo que nós temos na sociedade contemporânea. Todo mundo é vítima de alguma coisa. Aí entra no metrô, toma uma pisada no pé, correndo para a polícia, tomei uma pisada no pé. Quer dizer, não havia isso. As pessoas tinham uma integridade, tinham um respeito tão grande. E havia um respeito muito grande pelos velhos, que eu acho, minha opinião, infelizmente, eu acho que as redes sociais hoje arrancaram as pessoas da sua vida privada e fizeram elas se expor ao máximo. E hoje o velho também se expõe. Quer dizer, quando eu vejo uma senhora de 80 anos numa rede social dizendo que ela quer gozar, tenha dó, né? Pelo amor de Deus.
haja esforço. Mas é também eu acho que eu considero isso uma coisa um tanto quanto desrespeitosa. O velhinho que bota a dentadura de titânio e vai fazer surf no Havaí. Quer dizer, também calma, né? Deixa o jovem fazer o surf no Havaí, o velhinho com seus dentes de titânio, vai passear aqui em Copacabana, que está muito bom. Vem aqui para o Sesc. Exato, quer dizer, essa obrigatoriedade de que o velho tem que isso, o velho tem que aquilo, o velho não pode ter barriga, a velha não pode ter pelanca. Gente, é inevitável, né? Então vamos assumir com alegria, é uma coisa que a gente com não bem-estar. manda, você não manda no tempo, né? Não tem condição, vamos aproveitar da melhor maneira. A família, eu acho que é uma das melhores maneiras da gente aproveitar o tempo que passa, né? Ô, Mary, mas no final do bloco passado você estava falando que com a revolução sexual tem uma outra mudança nesse conceito do velho. O que aconteceu? Total. Primeiro que os velhos vão participar ativamente, isso é uma coisa bacana, da Constituinte de 1988. Eu lembro que esse velho que ganha aposentadoria, a maior parte dele está sindicalizado, é gente que participa de movimento de sindicato e tal. Então, nós vamos ter uma presença grande de velhos na Constituinte, tanto lá em cima, gritando que quer melhor, que é uma legislação, nós vamos ter aí a legislação do idoso, que nasce aí com a Constituinte, mas também de velhos lá como políticos. É a bancada dos velhinhos contra a revolta dos velhinhos. É muito engraçado, né, esses dois grupos ali dentro pensando uma legislação para o Brasil. Mas, veja bem, não foi a única coisa que apareceu. Apareceu o SUS. É uma coisa prodigiosa. Eu lembro que os velhos não tinham nenhuma ajuda anteriormente. Quer dizer, não tinha médico, você recorria a um serviço público, você saía de lá com xarope para tosse e, sei lá o quê, uma pastilha. Foi uma revolução mesmo. Foi uma evolução sensacional. O Brasil a modelar nesse aspecto. O velho vai ganhar também o SESC, que foi um aditivo maravilhoso. No SESC você pode desenvolver projetos, fazer cursos, aprender, fazer esporte, cantar. O SESC foi, eu acho, assim, um presente dos deuses. Ganhou uma coisa que eu acho meio dubitativa, que foi a indústria farmacêutica que chega ao Brasil com um apetite assim voraz. Quer dizer, vamos vender, vamos entubar o velhinho de todos os remédios que puder. Então, é farmácia para todo lado. Gente, farmácia no Brasil é lavagem de dinheiro, né? Cá para nós. Não é possível. Eu moro numa cidade de 250 mil habitantes, acho que tem uma farmácia para cada 5 habitantes. Então, para mim, é lavagem de dinheiro, sim, isso tem que ser, inclusive, melhor apurado. Mas muito remédio que as pessoas estavam acostumadas, sobretudo no interior, o farmacêutico ser um médico. Né? Então, acabou. Hoje ela entra na farmácia, metade da aposentadoria fica ali, porque aquilo é um supermercado de remédio, metade fica no pet shop, sobra um pouquinho. O resto é no supermercado, né? Então, velhinhos, atenção. Tem que ter um pouco de cuidado com esse dinheiro que tem que render, porque hoje os velhos também sustentam os seus netos. Agora, gente, olha, veja quanta mudança que aconteceu. Vocês lembram da vovó do Chapeuzinho Vermelho? Todo mundo cresceu conhecendo a vovozinha que ia comida pelo lobo. Acontece que essa avó desapareceu da literatura infantil. Hoje, a avó da literatura infantil, ela usa jeans, ela não usa mais óculos, ela dirige, ela vai buscar o netinho. Quer dizer, na própria literatura infantil, você tem uma mudança muito grande dos velhos. Outra coisa interessante que chega no final do século passado, as grandes agências de propaganda brasileiras, que vão ganhar, inclusive, prêmios internacionais, papel do velhinho na propaganda. Tem uma que eu adoro, são 2 velhinhos na cama. Aí os netinhos abrem a porta, eles levantam e gritam, nós vamos nos casar. É uma propaganda de margarina, ou sei lá do quê, entendeu? Propaganda de produtos de higiene para crianças. Os 2 velhinhos na banheira se ensaboando. Mais uma vez, os netinhos pegam os velhinhos na banheira. Então, até nisso, né? Você entra no... Eu não esqueço no Dia dos Pais, no Galeão, um outdoor assim enorme, um velho maravilhoso com uma cabeleira espetacular, assim, parece que está dirigindo uma lancha, vento, cabelos ao vento, né? E aí embaixo, dê ao seu papai aquilo que ele merece. Era uma propaganda de implante capilar, entendeu? Então tudo hoje gira em torno do velhinho consumidor.
que é um mercado que cresce muito, O né? velhinho tem que consumir tudo, quer dizer, ele consome. Então, esse velhinho é que a propaganda chama de Silver Generation, sênior, geração sênior, cabeça prateada. E estão entubando os velhinhos de tudo. E eu preste atenção que tiveram aqui mais de 70 anos, que é o meu caso, a gente tem que economizar, porque não vai ser essa boca maravilhosa daqui a 10 ou 15 anos. Fica sem Vai o ser implante no cabelo, tá bom assim, tá tudo em tá ordem. bom não precisa- envelhecer, não precisa ter aquela juba, entendeu? É tão digno, Para né? dirigir uma lanche, o velhinho vai comprar lanche em prestações, se endividar. Devagar, né? Devagar andou. Mary, muito obrigado pela sua presença. Imagina, Uma honra te adorei. receber. Que delícia. Muito né, bom ter você falar? aqui. Olha, eu trouxe uns livros aqui para sortear, viu? Olha Quem for aqui, ó. professor. Temos o livro que é a nossa dica. Temos um Tem livro sobre a Tarsila do Tarsila. Amaral, que foi a mulher mais infeliz que Deus já pôs nessa terra. Foi abandonada 4 vezes, não se enganem. A descoberta do mundo. Esse é para criança. Para jovens, aliás. A viagem proibida. Vida também. História dos homens no Brasil. História dos homens no Brasil. Não é só das mulheres, tem dos homens também, bem sofrida, No intervalo eu vou dar coitadinha. para vocês. Ok. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta pro nosso terceiro sinal. Sorria para mim, meu Brasil, assim, e a largo do fundo aqui, e aqui do nada. Não vá trair o seu dom de cair de pé. Logo agora que eu escrevi uma canção de fé. Atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. Quem construiu o Brasil foi Pedro. Quem descobriu, Quem inventou, quem construiu, quem já se viu tanto Pedro viver assim. Estamos de volta aqui no SESC Copacabana. Vamos aplaudir nossa banda André Poiá, Eduardo Simões, Beto Bonfim, Julie, André Torquato, Maestra Laura Visconti. E vamos agradecer essa plateia maravilhosa que veio de Taquara, Penha, Fonseca, Nova Iguaçu, Niterói. E que honra receber vocês três. A honra é nossa. Obrigado. Prazer total. Tanta gente talentosa aqui, que coisa boa. Tá vendo? Olha. Tô em boa companhia. Tá em com boa certeza. companhia. Claudinho, vamos começar com você, porque a Claro. estreia do nosso programa aqui teve você e a sua mãe É verdade. num Dia das Mães. Isso já Isso. faz mais de um ano. Olha só, passou um ano, passou agora. Passou agora. Né? O que é o Lindo, tempo, lindo. né? O tempo é lindo, né? O tempo é lindo. Existe essa ideia de que o tempo ele é opressor, mas a ideia de que o tempo é enriquecedor, ela às vezes passa despercebida, né? E a gente tem que saber usar o tempo, porque o tempo ele é inexorável ou inexorável, né? Cada um fala de uma maneira, mas ele está aí, ele nada segura o tempo. Então, que a gente jogue a favor, não contra, né? O bom é o que a gente faz com o tempo, né? Quando a gente tem essa consciência da beleza que são os instantes que não se repetem, o rio que não para. E a gente consegue dar essa dignidade, essa beleza ao tempo, né? E isso em teatro, então, é tudo. Tati, Sim. Chateau, Diários Associados, o texto é do Eduardo Bacher com o Fernando Moraes, né? Sim, Direção do maravilhoso. Tadeu Aguiar.
Incrível. E aí, conta da peça. Nossa, tá sendo um prazer, assim, estar participando, ainda mais com essas pessoas incríveis aqui que estão ao meu lado, protagonizando, e tá sendo muito lindo e maravilhoso, e um prazer estar participando do Chateau. E você, Stepan? Você é sócio nosso. Você manda na gente. Sócio atleta. Não, é uma alegria muito grande. Eu gosto muito de vir aqui. Essa plateia admirável, que, olha, eu já vou... Não é por nada, não. É que eu já frequentei, fui a milhares de programas de auditório com plateia. Mas pela segunda vez eu venho aqui, eu sinto uma coisa muito especial. Essas pessoas aqui estão com prazer assistindo, vendo, gente? Tá vendo? E entendendo o que você fala. Muito bom. Mas com um apresentador lindo desse, o que quer ser, né? Então, estou feliz também da vida, fazendo Chateaubriand, Chateau, uma parte. Como que é o nome da peça mesmo? Eu nunca sei. Chateau, os Diários Associados. 100 anos de uma paixão. Falando em tempo, são 100 anos. E esse espetáculo, mais ou menos, mostra essa trajetória de 100 anos da vida dos Diários Associados. Os Diários Associados, para quem não é desse tempo, apesar de que aqui quase todo mundo é desse, foi uma maior cadeia de emissoras de rádio, televisão e jornais do Brasil. Dominou o cenário durante anos e anos. Então, e o Assis Chateaubriand, que era o homem que levava tudo isso à frente, um ser polêmico, um paraibano baixinho, mas mulherengo e danado da vida, e conseguia tudo. O cara que transitou no centro do poder, estava sentado ali na mesa com Getúlio Vargas, com Juscelino, mandava, desmandava, e foi fazendo e construiu um império, como ele chamava, o Império Associado, né, com muitas emissoras de rádio, televisão, e que dominou o Brasil do ponto de vista... Ao mesmo tempo que ele fez isso, foi o cara que trouxe a televisão para o Brasil, a TV Tupi. Foi a primeira vez que inventou a radionovela, fez a telenovela aqui. Foi a primeira vez que teve um beijo, e depois teve um beijo entre duas mulheres. Foi a primeira vez que uma negra protagonizou uma novela, uma artista negra. Teve um beijo, foi a primeira vez que teve um beijo entre uma atriz negra e um ator, o que eles chamam de beijo multirracial. Quer dizer, ele fez milhares de coisas e incentivou muito os artistas. Então, nada melhor do que um musical para poder contar essa história. Fundou o MASP. Fundou o MASP em São Paulo. O MASP é uma ideia, um projeto dele, né? Exatamente. Porque é muito interessante que ele tinha uma veia comercial muito forte, é um homem que sabia ganhar dinheiro, mas tinha uma dimensão cultural impressionante, né? Uma visão de cultura que ele mudou a cara, né? Do Rio, de São Paulo, Quando eu fui fazer a peça, eu estava com uma esperança danada de, além da visão cultural, que eu pegasse para mim também a visão de ganhar dinheiro, mas não consegui. Né? Ainda não, tem tempo. Ainda não, tem tempo. E como é que é a reação da plateia, Claudinha? Como é que vocês sentem isso? Olha, é incrível. É incrível mesmo, assim. A gente até ficou surpreendido. Não que a gente tivesse alguma dúvida a respeito do nosso espetáculo, mas a reação da plateia é tão emocionada e tão emocionante para nós que nos pegou assim até desprevenidos. Eu acho que por alguns motivos. Um, porque eu acho que a gente tem um espetáculo lindo mesmo, sem nenhuma modéstia. e também porque a gente conta a nossa história, sabe? E esse lugar, sem nenhum demérito aos musicais estrangeiros, que são lindos e são necessários, porque eles têm um grande know-how e a gente aprende muito com eles, mas quando você, enquanto plateia, assiste algo onde você se identifica, isso é um outro impacto. E eu acho que esse espetáculo tem essa característica, porque a gente está contando a nossa história, a gente está falando dos nossos personagens, dos nossos heróis, e isso tudo... mesmo que subjetivamente, mesmo que você seja jovem e não tenha vivido nada... Tem uma memória afetiva e bonita, sim, né? Tem algo que você, de alguma maneira, aquela história que é passada conta a sua história do presente, né? E isso tem se refletido muito nesse retorno que a gente tem do público.
Ô, Tati, e as músicas? Algumas são autorais para o espetáculo ou são todas músicas? Não, são todas músicas que já existiam, mas são tão bem incrementadas assim na história que foram ficou tudo muito incrível, assim. Inclusive, a minha cena mesmo de Yolanda, a música que eu faço, né, nessa cena, ela casa tão bem com a cena que parece que ela foi feita para aquela cena. Então é incrível. Então a gente quer te ver cantar. Vocês não querem ver ela cantar? Então vamos lá. Então vamos. Te dizer, eu vim te falar que o amor pra ser bom, pra não ser qualquer, precisa gritar a força que tem de tudo mudar. Vai, meu amor. Gente que também quer ver esse mundo melhor, que o povo é assim e dá o que tem ao povo quem faz a vida maior. Stephanie, se dá para você me explicar que voz é essa? Olha, me deu muito trabalho ensaiar ela. Mas você que ensinou a Tati a cantar desse jeito. Olha, é um momento, eu e o Claudinho nessa hora que Claudinho estava arrepiado aqui. Mas é todo dia. Toda noite a gente passa essa emoção, porque a gente está atrás, logo em seguida, que é quando ela é chamada que vai ser a protagonista. A protagonista negra, primeira protagonista negra da televisão brasileira. E ela, quando aceita, ela tem um texto lindo que ela diz que sabe que não é só para ela, que aquilo vai abrir portas para outras atrizes negras, que ninguém vai precisar mais pintar a cara de carvão para poder fazer os papéis. É até um momento muito especial. Significativo. E ela canta essa música. E eu e o Claudinho vamos entrar em seguida, né? A gente está atrás, e a gente paradinho, fica uma hora. São vários momentos de emoção que a gente sente agora. É tão bonito quando você está no bastidor, você está ali. Vendo isso, né? E aí que você percebe momentos de grandeza artística dos colegas que estão lá em cena. Sim. E a receptividade da plateia. Então, são momentos emocionantes. Esse espetáculo causa muito isso na gente. É muito especial, e ainda mais porque, assim, se eu estou aqui hoje, foi por conta dessas mulheres que vieram antes de mim. Né? Nessa cena eu falo sobre... A gente tem a representação ali da Yolanda, mas a gente também fala sobre grandes nomes da nossa dramaturgia, né? Que a gente fala da Ruth de Souza, Léa Garcia, todas essas mulheres que vieram antes de mim, que abriram portas para que hoje eu estivesse. Que enfrentaram barreiras, preconceitos. E assim, ela ser a primeira protagonista preta da TV brasileira. Essa cena, ela foi muito especial e muito significativa para mim, assim, quando eu estava estudando sobre a Yolanda e vendo esse texto, eu falei, nossa, meu Deus, que responsabilidade representar a Yolanda nessa peça. A gente, muitas vezes eu gosto de lembrar, porque, por exemplo, hoje quando a gente fala assim, foi a primeira protagonista negra, a gente está com tantos protagonistas negros na televisão que parece que é uma coisa normal, mas a gente não sabe que foi naquele momento, né? Exatamente. Eu fico vendo que o artista, de uma certa maneira, ele representa a vanguarda. Então, há muito tempo atrás, o cara falou, não, mas que o artista... Eu falei, rapaz, sabe por que você está podendo usar o cabelo
desse jeito. Lá atrás, um artista usou o cabelo um pouco maior, foi chamado de viado, apedrejado, xingado, comunista e tal. Então, os artistas fazem essa vanguarda de se colocar primeiro, toma a porrada toda, e depois, às vezes, da própria sociedade, quem está usufruindo daquilo está criticando, ou não tá dando o valor devido a não só na arte como na vida, na sociedade, as pessoas que têm coragem de avançar. De abrir caminhos. Coragem de abrir caminho, de se expor, de avançar, né? Agora, eu quero aproveitar isso para elogiar o Stepan Essessian. Ele merece elogios, não merece? Com certeza. Porque assim... Eu vou dizer uma coisa, assim, você é gigante como ator, né? Você tem uma capacidade de representar impressionante, você vive cada personagem que você está, mas você é gigante humanamente. Por isso que você olha o talento dela e você vibra pelo talento dela, pelo Claudinho, pelos outros, porque você é generoso. O que esse homem faz no Retiro dos Artistas, né? O amor que ele tem pelo ser humano, eu acho que isso merece ser dito, não só por elogio a ele, já seria bom, mas para que isso sirva de exemplo para outras pessoas que não têm caminho mais florido na vida, mais iluminado na vida do que o caminho da generosidade. E esse cara aqui experimentou esse caminho, por isso que a gente ama ele, né, Claudinha? Estão de acordo comigo, não estão? E nos bastidores ele também é assim, apoia a gente a todo momento, assim, as cenas, fica vibrando pela gente. Então... Eu sou privilegiado de dividir camarim com esse cara aqui, realmente. De ouvir histórias, né, Claudinha? Muitas histórias. Eu sou o maior propagador das histórias do Stepan hoje em dia. E, Claudinho, você também nasce de uma família de dois grandes artistas, né? Com uma responsabilidade imensa também. Porque não é muito simples isso, né? O filho do artista, de repente, olha assim, porque a mãe canta desse jeito, ou faz porque o pai compôs desse jeito, ou cantou desse jeito. E você conseguiu trilhar o seu caminho. Estou trilhando. Está trilhando, né? Não é um caminho fácil, né? O caminho dos artistas, o caminho da arte não é um caminho fácil como muita gente acha que é. Essa semana mesmo estava vendo uma entrevista da Fernanda Montenegro, exatamente falando isso, que alguém perguntou para ela assim, o que você diria para um jovem ator ou uma jovem atriz que está começando? Ela falou assim, eu diria para eles, desistam! Desistam enquanto é tempo. Mas... Agora, se você não desistir, então é porque você quer mesmo. Mas na verdade é isso. Quando a gente olha para trás, eu tô com 52 anos. Não parece? Não parece. 51 mas ninguém no diz. máximo, né? Ninguém diz. Pois é. Mas assim, e eu tô no palco desde os 11 anos de idade. Então eu tô há mais de 40 anos trabalhando nisso. Você está no palco desde os 11? Desde os 11 anos. E já fazia coro infantil antes, já cantava. Então, assim, se fizer essa conta aí, vai ficar ruim para um monte de gente. Mas, enfim. E aí, a gente fica muito nessa questão dessa luta, mas é muito legal quando a gente olha para trás, e aí olha o tempo aí de novo, né? A gente falando do tempo. Quando a gente olha para trás e fala assim, cara, eu tenho uma carreira, eu tenho uma... Quanta coisa nesse tempo todo. Quanta coisa que eu já fiz, então... Eu já vi você, acho que numas 10 peças diferentes. Assim. Pois é. Então... Acho que nem você consegue lembrar todas as peças rapidamente. Nem conseguiria. Então, assim, para você ter uma carreira dentro da arte, você tem que realmente ser um artista, porque eu vejo muita gente que estoura, entendeu? Estoura numa novela, estoura numa música e tal. Mas quando some, olha, a plateia já respondendo aqui. E some, porque tem até o seu talento, mas não é artista, porque ser artista é você ter que fazer aquilo, é aquilo ser uma necessidade. É muito diferente de querer ser uma celebridade, né? Que é o que a gente vive muito arte, hoje. Né? Vamos convidar o pessoal para a peça, dar o serviço da peça? Opa, vamos lá. Chateau e os Diários Associados em cartaz em São Paulo, no Teatro Liberdade, sextas, sábados, 2 sessões e domingo. Vai voltar para o Rio depois. Volta para o Rio depois. Foi um grande sucesso no Rio. Vamos fazer em Nova Iguaçu, da Taquara, no A gente pega e volta
esse ator. Que coisa boa, parabéns ao diretor Eduardo, que é o Tadeu Aguiar, que é um grande amigo meu, diretor. que vem de muitos sucessos incríveis, né? Cor Púrpura, que foi maravilhoso, né? Eu estava agora com Bababá Quase Perfeita. Beetlejuice, Querido Evan Hansen, e aí vai, um monte de coisa legal. E o autor, que é o Eduardo, né? Eduardo Bach, que é um cara que escreve literatura infantil lindamente, tem textos de teatro, assim, maravilhosos. Tem livros assim, infantis, inclusive. Livros infantis, muito legal. E a gente termina o programa de hoje com Claudinho Lins cantando pra gente. E essa plateia linda vai cantar junto. Vamos de Silvio Caldas. Silvio Caldas. Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos, uma centena de corações. Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém. Olhavas só para mim, vitórias de amor cantei, mas foi tudo um sonho. Acordei